Esta semana vamos falar, inevitavelmente, do aumento da fatura da água em Setúbal e das tarifas praticadas pela Amarsul. Vamos também falar da aprovação, com a abstenção do Partido Socialista, de uma proposta do Executivo Camarário de acabar com os apoios para a aquisição de fichas de estudo aos alunos do escalão C, que reduz consideravelmente o número de alunos apoiados. Vamos também falar do movimento Resgatar Setúbal, um movimento inorgânico que surgiu na cidade e que tem liderado é exagero, mas que tem dinamizado alguns protestos contra a Câmara Municipal em particular. Finalmente, vou perguntar ao Miguel se a aprovação da prestação social única foi um bom negócio para o Partido Socialista e também se haverá um renascimento do Bloco Central depois da desilusão que o PSD sofreu com o Chega. Olá, Miguel. Obrigado uma vez mais por estas conversas sérias que temos aqui. Vamos começar por falar da Amarsul. Perante os notórios impactos do preço do tratamento dos resíduos da Amarsul nos últimos anos, a tarifa mais que duplicou, com consequências muito pesadas nas contas dos municípios da Península, o que fazer? Boa tarde. Eu acho que não há uma solução fácil. A questão fundamental aqui é saber se nós temos na Câmara Municipal um agente de cobrança da Amarsul ou um aliado dos municípios. Nós precisamos de saber se a Câmara está do nosso lado para resgatar a Amarsul para a esfera pública e combater os aumentos das tarifas. Mas na prática, não só nas palavras, portanto, é preciso mobilizar politicamente os esforços para isso e até lá, se a Câmara está disposta ou não está disposta a fazer esforços para não fazer repercutir sobre o município todos os custos. A Câmara, bem sei, que tem vindo a dizer que está obrigada a fazê-lo. Aparentemente não Enfim, está. isso é Aparentemente uma, não, é não um, está. não Não está está obrigado. obrigada por lei. Há recomendações das autoridades nesse sentido, mas claro, porque essas autoridades estão ao serviço, geralmente, do próprio setor que regulam, não é? Como nós temos A visto. autonomia a autonomia constitucional do poder local, portanto, não faz Claro, sentido haver uma entidade reguladora que obriga a Câmara Municipal a aumentar a ou entidade, reduzir a tarifas. entidade reguladora de facto sugere que esse seria o melhor caminho, mas não a pode obrigar. Portanto, a autarquia tem estas duas vias. Uma, mobilizar todos os esforços para contribuir para a renacionalização da Amarsul, combater o aumento das tarifas, isto no plano político, e no plano imediato também tem a capacidade de não fazer repercutir sobre os cidadãos a totalidade do aumento dos preços, como tem feito, aliás, como assim que cá chegaram, começaram a fazer os No PSDs e a entanto, Maria das isso Dores com o apoio do Chega. isso cria um problema que é a retirar do orçamento verbas que são necessárias para outras competências, que são competências da Câmara, e isso vai naturalmente fragilizar a discussão, a Evidentemente, atividade mas da olha, evidentemente, claro que isso comporta custos, mas olha, por exemplo, a borla que estamos a dar no IRS aos mais ricos da cidade, podia colmatar isso, por exemplo. Aqui fica uma sugestão do Miguel. Passamos então à próxima questão. É a aprovação da proposta do Setúbal de Volta, do Executivo Camarário, de acabar com os apoios para a aquisição das fichas de estudo aos alunos do escalão C. O Partido Socialista absteve-se, permitiu que a proposta passasse. A seguir, o Partido Socialista de Setúbal veio dizer que absteve-se para que a proposta passasse, para não inviabilizar os apoios de todo. Como é que vês este movimento do PS? Oh, há sempre essas desculpas para desculpas de mau pagador, não é? Para, na verdade, atacar a população e aqueles que precisam dos apoios. A autarquia, até agora, por opção da CDU, oferecia as fichas, os cadernos de fichas, os livros de fichas. Portanto, claro que os livros dos manuais escolares são gratuitos por força de política nacional, mas em Setúbal a Câmara decidiu que também asseguraria a gratuitidade dos livros de fichas. E agora isso foi retirado e remete-se esse apoio apenas para as camadas, para os escalões mais empobrecidos da ação social, retirando a uma grande fatia das crianças da cidade esse apoio. O PS, enfim, deu a mão a essa proposta do Setúbal de Volta, de Maria das Dores, PSD. Creio que o Chega também.
no essencial, viabiliza. Eu acho que isto vai ao encontro da visão que o PS sempre teve, não é? Nós lembramos-nos de quem é que colocou as condições de recursos, quem é que diminuiu o apoio para um conjunto de famílias, quem acabou com o incentivo ao arrendamento por jovens. Tudo isto vem do PS, nomeadamente do governo de Sócrates, que sempre teve uma visão de os apoios do Estado devem ser só para os mais pobres dos pobres. Ora, esta é precisamente a visão, como já falámos aqui na nossa última conversa, que contribui para a ladainha liberal. Porque se aqueles que pagam mais impostos deixam de ter os apoios do Estado, é meio caminho andado para deixarem de querer pagar esses impostos e para pressionarem ainda mais os governos a aliviarem os seus impostos. Os impostos dos mais ricos, ficando os mais pobres apenas a pagar os impostos. Portanto, este é um mau caminho. Nós devemos assegurar que a justiça social é feita através dos impostos e não através dos apoios do Estado. A autarquia de Setúbal dava um bom exemplo e agora o PS ajudou a que não dê. Não tínhamos previsto, eu não tinha previsto este tema, mas vou metê-lo aqui. Como é que olhaste para a apresentação no sábado passado dos resultados das obras que foram feitas, em particular no último mandato, em matéria de reabilitação de habitação pública municipal? Teve uma cerimónia que teve direito a secretário de Estado e tudo, um secretário de Estado que até é aqui de Setúbal. Como é que olhaste para esta cerimónia? Pá, eu não acompanhei a cerimónia, mas enquadra-se naquilo que este executivo vai fazendo, né? Que é inaugurar obras que anteriormente criticava. E assim que cá chegou, muda placares, inaugura obras e gaba-se dos maiores investimentos, dos investimentos do PRR, das novas habitações, da requalificação do parque, tudo isso que Eu são, lembro-me na de ouvir verdade. Dores, eu lembro-me de ouvir Dores Meira dizer num debate da campanha eleitoral que a CDU andava a brincar às obras lá em cima, nos bairros. Pronto, andava a Só brincar às obras, mas agora ela anda a brincar às inaugurações. muito bem. Com o movimento Resgatar Setúbal, estamos perante um novo fenómeno populista em Setúbal, Miguel? Eu acho que, em primeiro lugar, ainda é demasiado chamar aquilo movimento, não é? Portanto, Eles há intitulam-se uma. movimento. Sim, sim, intitulam-se movimento, mas o que há é uma figura que vem da iniciativa liberal, um senhor que quer por toda a força ser político, não deve ter conseguido as suas pretensões na iniciativa liberal, e que agora cavalga uma onda que é completamente oposta àquilo que defendia quando estava na iniciativa liberal. Portanto, agora quer regular preços, quer uma Amarsul pública, quer baixar tarifas, e enquanto era candidato da IEL fazia exatamente o oposto, porque a IEL, como sabemos, pretende a selvageria total do mercado, a liberdade total do mercado, o anarcocapitalismo de Milei, não é? Bem, o mentor do movimento diz que não foi candidato daí ele, embora tivesse apoiado. Pronto, era apoiante e andava com eles nas caravanas, e isso é notório. E não sei se foi candidato ou não, não sei se legalmente tinha vínculo, mas a verdade é que isso é como eu andar com uma camisola do PCP e não ser militante. Mas nada, qualquer pessoa teria legitimidade para dizer que eu era comunista, ou que pelo menos devia ter alguma coisa a ver com a foice e o martelo. Pronto, eu creio que o que está aqui é uma pessoa que está numa fúria para chegar a algum lado, e este assunto é grave e toca muitas pessoas, e essa pessoa percebeu que pode ter aqui uma forma de ascender. Não conseguiu na iniciativa liberal, eventualmente tentará ADNs ou tentará Chegas, ou enfim, veremos o que é que consegue fazer ele próprio. Agora, isso não retira às pessoas que têm protestado sob essa bandeira ou outra a justiça e a justeza das suas reclamações. É claro que o facto de haver quem capitalize, mesmo que seja oportunisticamente, essa luta, não faz com que a luta não seja justa, faz é com que seja necessário denunciar quem tenta injustamente apropriar-se dela. Muito bem, passamos então a dois temas nacionais. A PSU, a Prestação Social Única, foi finalmente aprovada. Depois do divórcio, vamos ver, do PSD do Chega, parece haver um, um namoro, talvez seja excessivo, mas parece haver um namoro do PS com o PSD, e lá se aprovou a PSU com algumas alterações, e que retiram, de alguma forma, a parte mais grave daquela proposta que estava em cima da mesa. O PS fez um bom negócio?
Eu honestamente eu não percebo qual é a necessidade que o PS e o Chega têm de andarem sistematicamente a concorrer e a lutar pelo título de maior partido da oposição, mas depois andam sempre a ver quem é que viabiliza as posições do governo e as medidas do governo, não é? O Chega já aprovou um monte de leis, nomeadamente com mais grave de todas a da imigração, mas o PS agora a PSU, há aqui a realidade não joga com os seus anúncios e com a sua retórica, não é? Fazem uma retórica de oposição e que estão contra o governo. Ainda agora o PS, nas suas jornadas parlamentares, dizia que é preciso inverter o rumo porque o governo vai em contramão numa autoestrada a alta velocidade e depois dá a mão ao governo numa questão tão sensível quanto os apoios sociais, contribuindo para deixar milhares de pessoas na pobreza. Um, e alimentando uma retórica de que quem recebe apoios sociais, apesar de na maior parte de serem crianças e idosos, tem que trabalhar. Tive aqui um corte no meu. Tivemos aqui um corte, mas já estamos de novo no ar. Ok. Podes Portanto, continuar. aquilo que dizia é isso, é que é estranho esta posição do PS de tentar ser oposição e ao mesmo tempo depois na prática viabilizar as posições do governo. Eu julgo que o PS pode estar a tentar aproximar-se do poder, pode estar a tentar preparar uma posição diferente no Orçamento de Estado, mas Estamos de novo com alguma dificuldade. Já está de sei, novo, Miguel. Já. Essas golpadas palacianas não costumam ter bons resultados, portanto, é na Mas, luta. mas, Miguel, a proposta ficou melhor ou ficou Bem, da vamos mesma? lá ver. Parece que a proposta ficou um pouco pior do que era. Ou seja, não se pode dizer que melhorou, despiorou. Não é? Portanto, ela não ficou tão má, parece, mas ainda assim restam dúvidas, porque o PS diz que conseguiu algumas coisas que o PSD diz que não é verdade, que o PS tenha conseguido. Portanto, ainda há algumas dúvidas a dissipar. Há ali De algumas qualquer das faltas formas, de regulamentação que ficam mais para a frente. exato, ainda parece que ainda não está tudo totalmente decidido. Portanto, eu creio que o PS se fez um bom negócio e foi para si, porque para o país não fez de certeza. Estaremos perante um renascimento de um novo bloco central? Eu acho que isso ainda é especulativo, É muito especulativo, ainda é naturalmente. especulativo, mas estamos-nos a aproximar de momentos decisivos para poder falar sobre isso, porque o Orçamento de Estado não faltará muito até ser apresentado. E vamos ver quem é que vai dar a mão ao governo, se é o PS ou se é o Chega. Estando o PSD tendo dito que estava mais disponível para um bloco central do que para o Chega, porque o Chega era não é não, mas agora ao mesmo tempo diz que o Chega é o seu parceiro preferencial, ficamos na dúvida. Eu acho que o PS pode querer o bloco central, mas o PSD anda a ver para que lado é que pende, anda a fazer as suas sondagens para saber se vai ter mais votos e mais estabilidade com o Chega ou com o PS. E depois vai decidir em função disso. Porque esta gente, estes titulares de cargos públicos eleitos pelo PS, PSD e Chega, eles na verdade não há programa. O programa deles é o poder. E portanto irão atrás daquilo que lhes garantir o poleiro. Esta é a minha sensação, infelizmente para o país, e o que vemos é isto mesmo. Por exemplo, agora esta deriva do PSD cada vez mais à direita. Relembramos-nos que o PSD tinha sido eleito e tinha dito que não haveria pontos com o Chega. E, no entanto, a percepção que têm do eleitorado vai-lhes alterando essas posições. E agora a nomeação de Bugalho e de Leitão Amaro como porta-vozes do partido, que são praticamente da linha mais à direita e mais próxima do Chega, mais troglodita, mostra bem que é para aí que o PSD se está a virar. Portanto, o PS vai ter que trabalhar muito para conseguir a atenção do PSD, mas eu estou certo que se vai esforçar. Muito bem. Obrigado, Miguel. Terminamos aqui mais esta conversa sobre coisas sérias. Voltamos para a semana com mais coisas sérias, mais temas, fundamentalmente sobre Setúbal. Muito obrigado. Obrigado.